Bem, pessoal, vamos dar início agora ao nosso estudo de História Naval. Essa é a nossa primeira aula, pessoal. Bem, antes de começar a aula aqui, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Por quê? Sabedor que sou que a maioria dos candidatos temem essa matéria, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Vocês não precisam temer aqui o estudo de História Naval. Grande parte dos candidatos temem pelo seguinte, porque é uma matéria muito extensa e com muitos detalhes. Então o aluno fica perdido e não sabe como começar a estudar essa disciplina. O que nós vamos fazer aqui no nosso curso? Nós vamos estudar essa disciplina, começar a estudar sempre pelos assuntos que têm maior probabilidade de cair na prova. Primeiro, por quê, pessoal? Porque, como a matéria é longa, se não der tempo de algum aluno estudar a matéria toda, ele já estudou os assuntos com maior probabilidade de cair. Em segundo lugar, pelo seguinte, porque o aluno está com a cabeça mais fresca, mais vazia, então ele vai assimilando esses assuntos com a maior probabilidade de cair em primeiro lugar. Agora, essa maior probabilidade de cair, de onde eu tirei essa probabilidade, essa conclusão dos assuntos que têm maior probabilidade de cair? Obviamente, analisando todas as provas anteriores da Marinha. Todas as provas anteriores foram analisadas, provas anteriores em que cai este conteúdo programático, essa bibliografia indicada, e, em virtude disso, eu estabeleci uma sequência lógica aqui para o nosso curso. Porém, sempre contextualizando o aluno no tempo e no espaço. Isso é importantíssimo, que o aluno esteja contextualizado no tempo e no espaço para saber o que está acontecendo naquele momento, na conjuntura daquele momento e também no espaço, nos locais em que as coisas estão acontecendo. Em virtude disso, o ensino vira um ensino concatenado, lógico, um ensino bem lógico, e o aluno pode associar as ideias. Pessoal, a primeira coisa que nós precisamos ver no nosso curso é o seguinte: a linha do tempo. Nós vamos começar a estudar aqui a chegada da família real no Brasil. A nossa referência de estudo é o capítulo 4 do livro Introdução à História Marítima Brasileira. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso ver com vocês aqui é a linha do tempo. Por que essa linha do tempo? O aluno que não tem noção disso aqui, ele não consegue entender o estudo de História Naval. Nós precisamos saber que o Brasil ele foi descoberto em 1500. Até o período de 1822, o Brasil foi colônia de Portugal. Ou seja, os portugueses descobriram o Brasil em 1500 e até 1822, Portugal se utilizava do território brasileiro apenas para explorar as nossas riquezas. Então nós éramos colônia de Portugal. A partir de 1822 até 1889, nós temos aqui o Império, o período em que o Brasil viveu sob uma monarquia, e nós tivemos aqui então o período do Império. Por quê? Em 1822, nós tivemos a independência do Brasil. O Brasil tornou-se independente de Portugal. Então nós vivemos de 22 a 1889 independentes de Portugal e sob o regime de uma monarquia. Nós tínhamos aqui os imperadores. Já em 1889 foi proclamada a nossa república.
Então nós tivemos aqui, a partir de 1889 e até os dias atuais, a República. Qual a principal diferença aqui, pessoal, do Império para a República? Nesse período aqui do Império, os governantes aqui, eles não eram escolhidos. E sim, nós tínhamos aqui o quê? Uma transferência hereditária, passava de pai para filho. Então aqui nós não tínhamos participação nenhuma da população na escolha dos governantes. E ao mesmo tempo, o governante, ele não tinha o quê? Um período para governar. Ele governava pelo tempo que ele quisesse, até passar para o filho dele. Já na República, pessoal, nós temos o quê? Uma participação popular. Por quê? Os governantes, eles são escolhidos diretamente pela população ou por representantes dessa população. Então nós temos aqui na República já uma participação popular, pessoal. E essa é a principal diferença. Isso é a título de curiosidade, mas para que vocês possam entender os acontecimentos futuros, o que nós estudaremos futuramente. E aqui na República, pessoal, também é interessante notar que o dirigente máximo aqui do país, ele tem um período já pré-fixado para ficar no comando do país. Esse dirigente aqui, ele vai ter o quê? Um mandato já com determinado tempo pré-fixado. Aqui eu coloquei esse período aqui de 1808 aqui em destaque pelo seguinte: em 1808 é que aconteceu a chegada da família real no Brasil. Então, de 1808 a 1822, nós também vivemos aqui um período de colonialismo. Éramos colônia de Portugal, porém com uma diferença. Esse período de 1808 a 1822, nós tínhamos aqui no Brasil a família real. Então foi um período colonial, mas que o Brasil teve certos privilégios. Por quê? A família real estava aqui. Então, pessoal, aqui embaixo os acontecimentos: 1500, descobrimento do Brasil; 1822, independência do Brasil; 1808, vinda da família real para o Brasil; e 1889, a proclamação da República. Essa linha do tempo é imprescindível para que nós entendamos agora o que nós vamos estudar. Vamos seguir em frente então, pessoal. Nós vamos ver então como a família real veio parar no Brasil. Por que que isso aconteceu? Então agora vamos nos situar no tempo e no espaço. Nós estamos aqui, pessoal, no ano de 1804, tá? Para abordarmos aqui esse assunto. Então, se nós olharmos aqui na nossa linha do tempo, em 1804, antes de 1808, nós estamos aqui vivendo um período de colônia de Portugal. Então, pessoal, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil vive o período colonial. E o que está acontecendo na Europa, pessoal? Especialmente na França, nesse período de tempo aqui. A França vive um grande período de expansionismo e conquistas. Conquistas de vários territórios. Isso graças ao grande exército francês, chefiado por Napoleão Bonaparte. Então nós tivemos nesse período, na França, o que se chamou de guerras napoleônicas. As guerras napoleônicas, elas duraram ali de cerca de 1804 a 1815. E elas foram caracterizadas principalmente por dois aspectos.
Por que eu coloquei esses dois aspectos aqui? Porque no livro isso aparece ali em destaque por dois aspectos. Então é importante que saibamos quais foram esses dois aspectos. Pode cair na prova? Creio que não, porque é uma coisa mais ligada à França e não história do Brasil em si. Mas, de qualquer maneira, é importante para que nós possamos entender os futuros desdobramentos aqui desses aspectos das guerras napoleônicas. Pessoal, os dois aspectos são os seguintes: é a luta de uma nação burguesa, a França, contra uma Europa aristocrática. Então vamos explicar aqui para o candidato o que é uma nação burguesa. É aquela nação onde o enriquecimento é fruto do trabalho, principalmente do comércio. Já a Europa aristocrática, a Europa vivia o quê? Apesar da França estar lá dentro da Europa. A França era a nação burguesa. Já a Europa era toda uma Europa aristocrática, em que o governo era dominado por quem possuía os títulos de nobreza e que viviam às custas dos cofres do Estado, ou seja, com a verba pública. Normalmente os latifundiários, donos de grandes propriedades de terra. Então nós tivemos aqui esse aspecto da Guerra Napoleônica, né, de uma França burguesa lutando aqui, conquistando territórios aqui dentro de uma Europa aristocrática. E além disso, nós tivemos também a luta da França contra a Inglaterra. Inglaterra, que era uma outra potência na época da Europa. Então, pessoal, esses dois aspectos caracterizaram aqui essas guerras napoleônicas. E o que aconteceu aqui na França, aqui na Europa? A marinha francesa, ela foi derrotada pela marinha da Inglaterra. A marinha da Inglaterra, com uma superioridade incrível, uma grande marinha, derrotou a marinha da França. Isso aconteceu na Batalha de Trafalgar em 1805. Então, pessoal, decorrente dessa derrota, o que o Napoleão fez? O Napoleão resolveu iniciar uma guerra econômica à Inglaterra. E aí ele decretou um bloqueio continental. Esse bloqueio continental ele foi decretado em 1806. Por que o Napoleão fez isso? Para enfraquecer a Inglaterra. Porque esse bloqueio continental, o que ele queria com isso? Ele queria proibir todos os países europeus que eram aliados à França de importar mercadorias da Inglaterra. E com isso enfraqueceria a Inglaterra. Eu coloquei aqui o Decreto de Berlim. Por quê? Foi com esse Decreto de Berlim que Napoleão aqui, ele decretou o bloqueio continental, pessoal. Então, o que aconteceu com Portugal? Portugal também nação ali da Europa. Então, temos ali na Europa França, Inglaterra e Portugal. Portugal, que possuía bons laços comerciais com a Inglaterra, não aderiu ao bloqueio continental imposto pela França. Por causa disso, a França, com seu exército chefiado por Napoleão, decidiu invadir Portugal, e assim o fez. Com essa invasão, o que Portugal fez? O Conselho de Estado de Português e o príncipe regente Dom João decidiram vir para o Brasil, ou seja, fugiram de Portugal para o Brasil. Então eles decidiram pela retirada para o Brasil de toda a família real. Por isso, pessoal, que a família real veio para o Brasil em 1808. Por que 1808? O ano que eles chegaram aqui. Em novembro de 1807, o comboio com a família real sai de Portugal para o Brasil e protegido por navios ingleses.
Vamos lembrar aqui por que protegido por navios ingleses. Porque Portugal mantinha excelentes laços com a Inglaterra. E, inclusive, o motivo da vinda da família real foi o quê? Portugal não ter aderido ao bloqueio continental imposto à Inglaterra pela França. Em janeiro de 1808, eles chegam à Bahia. Então, Bahia foi o primeiro local em que a família real chegou. Eles chegaram em 22 de janeiro. Já no dia 28 de janeiro, Dom João ele toma uma medida aqui importante para o Brasil. É a primeira medida de Dom João no Brasil. Foi tomada ainda na Bahia, 6 dias após a chegada da família real na Bahia. O que Dom João fez? Proclamou a independência econômica do Brasil, com a publicação da famosa Carta Régia. Então, a Carta Régia foi esse documento aqui que proclamou a independência econômica do Brasil. O que essa independência significava? A abertura ao comércio estrangeiro dos portos do país. Abriu ao comércio estrangeiro os portos do país. Por quê, pessoal? Veja bem, o Brasil era uma colônia de Portugal, então o Brasil só podia comprar mercadorias de Portugal. E o Brasil também só poderia enviar suas mercadorias para Portugal. Agora não, nós tivemos aqui o que? Dom João fez essa abertura dos portos ao comércio estrangeiro. Essa foi a primeira medida adotada por Dom João a chegar no Brasil. E Dom João segue sua viagem, indo para onde? Para o Rio de Janeiro. É bom lembrar que a bordo também, desde Portugal, estava vindo o quê? A Brigada Real da Marinha. A Brigada Real da Marinha, gravem bem esse nome, estava a bordo e era encarregada de fazer a artilharia, tá? E a defesa dos navios. Então a Brigada Real da Marinha estava a bordo dos navios desde Portugal. E é importante nós sabermos disso porque em 7 de março de 1808, eles chegam ao Rio de Janeiro. Então a chegada de Dom João e da família real, que já tinha passado pela Bahia ao Rio de Janeiro, se deu em 7 de março de 1808. E aqui é bom a gente colocar, porque esse desembarque no Rio de Janeiro da Brigada Real da Marinha, tá, que era encarregada da artilharia e da proteção aqui dos navios, esse desembarque é considerado o marco zero da história dos fuzileiros navais. Fuzileiros navais, uma tropa anfíbia da Marinha, né? Uma tropa de terra da Marinha. Eu posso falar assim para que vocês tenham assim uma noção do que é. Mas, a partir desse momento, o aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais se dá no dia 7 de março, devido a isso, pessoal. Então, nós vimos o que aqui, pessoal? Vimos por que a família real veio para o Brasil. Vimos a chegada da família real no Brasil, a primeira medida adotada por Dom João, quando chegou na Bahia, e vimos a chegada aqui no Rio de Janeiro. Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver o que aconteceu com a chegada da família real no Rio de Janeiro. Obrigado, até daqui a pouco na próxima aula, pessoal.